Infelizmente, a Vila do Chaves brasileira pode estar com seus dias contados. De que está falando? Mas palma, não Priamuscânico, não tô falando do nosso canal não. Tô falando da Vila do Chaves que fica em Uberlândia, em Minas Gerais. Nem faz ideia do que eu tô falando? Relaxa, eu vou te explicar nesse vídeo. Então pegue a sua bicicleta, mesmo que você não saiba pedalar, e vem com a gente. Só um breve comentário, eu sei que a minha voz não tá exatamente aquela voz de Cipriano, porque eu tô com uma infecção de garganta, mas prioridades. Tenho que gravar? Vamos gravar com a voz mesmo assim? Vamos gravar com a voz e vamos gaguejar. E o povo da vizinhança vai entender, eu espero. Mas que história é essa de Vila do Chaves em Uberlândia? O Renan só pode estar maluco. Não, ainda não. Há um certo tempo a gente fez um vídeo aqui no canal falando a respeito das brasilidades e Chaves, do amor dos fãs brasileiros e como tem Chaves e Chapolin em tudo quanto é coisa, comércios, lojas espalhadas pelo Brasil, de tudo um pouco. Tem vídeo no card, tem até a banda Netos de Dona Neves, dos nossos amigos, que são incríveis. Enfim, brasileiro ama Chaves e acho que nessa altura do campeonato isso não é nenhuma novidade. E uma dessas coisas inusitadas são as ruas com nomes de personagens. Se liga nisso. Essas ruas têm nomes incríveis. Rua Dona Clotilde, Rua do Kiko, Rua do Chaves, Rua Dona Florinda, Rua Inhonho, com I mesmo. Ai, meu estômago! Rua Senhor Barriga. Ó, que bom, tô com dor de garganta e fico forçando imitando o Inhonho, né? Que beleza. Cara, eu acho isso de uma criatividade assim, sem palavras, sensacional. Muito bem, tirou 10. E é ali no meio que temos o condomínio Santa Vitória. Obviamente eu, chato como sou, que gosto de me aprofundar em todas as pesquisas que faço para o canal, fui ali no Google Maps, tentei jogar o bonequinho para ver as ruas como elas eram, mas é impossível. Quando a gente tenta fazer esse movimento de jogar o bonequinho do Google ali para dar uma olhada nas ruas, não tem nenhuma imagem das ruas dos personagens mesmo, só da rua José Paulino. Aí você coloca nessa rua, dá pra ver que é tudo de terra, deu uma olhadinha ao redor e vi algumas entradas de condomínios, mas o Santa Vitória, que é bom, que eu gostaria de encontrar, nada. Nada? E assim, essas ruas viralizam o tempo todo na internet. Vira e mexe, alguém descobre que existem ruas no Brasil com os nomes dos personagens de Chaves e compartilham, aí viraliza no Instagram, no Twitter, em todo canto, aí isso a galera começa a esquecer um pouco e daqui a pouco acontece de novo. É claro, todo mundo acha divertido, diferente, porém recentemente saiu essa matéria aqui no G1 do Triângulo Mineiro, que foi assinada por Gabriel Reis e Guilherme Gonçalves. Vila do Chaves em Minas Gerais pode desaparecer com regularização de condomínio. O condomínio Santa Vitória, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, teve as ruas batizadas informalmente com os nomes dos personagens do seriado Chaves. Contudo, o que antes eram Rua Senhor Barriga, Rua Kiko ou Rua Inhonho, pode dar lugar a vias com nomes de árvores. Poxa, que triste. Eu fiquei chateado de verdade com essa matéria porque sempre achei isso tão divertido, tão inocente, tão apegado a uma coisa tão popular do Brasil. E aí o pessoal agora quer trocar para nomes de árvores. Batido, né? Quantas vezes você já não viu nomes de árvores em ruas por aí? É sem graça. A nona Chirimoio. Mas nessa matéria, finalmente conseguimos ver um pouco das ruas. Essa é a entrada do Santa Vitória, a direita é a Rua do Chaves e a esquerda é a Rua Inhonho. Eu vou segurar a imitação, minha garganta não está ajudando. Logo no início da matéria, descobrimos que cerca de 200 pessoas moram na Vila do Chaves, que fica no setor oeste de Uberlândia. São ruas sem calçamento que ficaram famosas pelos nomes, mas pela notícia que saiu no dia do aniversário do Chespirito, 21 de fevereiro, tudo isso pode deixar de existir em breve. Mas quem batizou essas ruas? Não sei. O loteador Carlos Batista Cândido conta que fez o loteamento e se ausentou por 2 anos. Quando voltou, as ruas já haviam sido nomeadas com o nome dos personagens. Ele acha bacana, achou que era até brincadeira no começo, mas hoje já tá até no Google. E tem mais algumas imagens na matéria. Essa aqui, por exemplo, é a Rua Chaves e essa é a Rua do Kiko. Dá pra ver que é toda de terra, tem buracos por ali e até 2 massacotes. Mascote. O que eu disse? Massacote. E como é que é? Mascote. Ainda descobrimos que um terreno por lá tem cerca de 300 metros quadrados e infelizmente tem muitos problemas na região.
Para quem pega a Rua do Chaves e segue pela Rua Nhonho, só um comentário. Como que você pode ler um negócio desse sem pelo menos dar um sorriso? Para quem pega a Rua do Chaves, depois vira à direita para a Rua Nhonho. Não é maravilhoso? Fala sério. Se depara com a falta de saneamento básico, pavimento ou calçada. Também rola muita falta de energia. E aí a galera tem que recorrer a geradores e placas de energia solar para garantir necessidades básicas, como tomar banho, por exemplo. Não tem água aqui na vila? Seu Madruga, isso já faz 3 dias. Não vá me dizer que nem percebeu. Não? E com que tomou banho? E além disso, o que mais? E agora que a gente já conhece bem a localização, os nomes das ruas e até algumas imagens dessa região, eu quero entrar no que mais me motivou a escrever esse roteiro e por que eu acho tão importante fazer esse tipo de vídeo, as pessoas que moram por lá. Mas antes disso, eu quero saber de você. Se você fosse morar numa rua com o nome de algum personagem de Chaves, qual seria? Vou até além. Se pudesse ser ruas com o nome de personagens de Chaves ou de Chapolin. Nada, vai que você quer morar na rua Poucas Trancas? Acho arriscado, vai saber. Agora sim, vamos aos moradores dessa vizinhança. Essa é a Tereza Gleide Jacinto, que eu acho que não tem nada a ver com o tio Jacinto que deixou um terno de herança pro seu Madruga, tá? Ela mora na Rua do Kiko e é protetora de animais. Na matéria, todas as pessoas entrevistadas falaram a mesma coisa. Tem problemas aqui, mas a gente não gostaria de sair do local. Segundo a Tereza, abre aspas, é maravilhoso morar aqui. A única coisa que eu pediria é mais um pouco de atenção, principalmente nas ruas do Chaves e do Kiko. Mais uma vez, é divertido ler isso. Mas no fim das contas, eu amo esse lugar. Estou aqui desde que começou e acho essa história dos nomes das ruas um mistério. Não imagino quem possa ter colocado. Ela diz que todos são como uma família, viu crianças nascerem, famílias se formando, sonha com a regularização do condomínio, mas fica triste com a mudança do nome das ruas, pois todos já pegaram carinho pelos nomes dos personagens. Olha só que coisa, tem problemas na região, os moradores têm críticas, mas todos gostam de morar e enaltecem os nomes das ruas. Todos adoram os nomes dos personagens. Quem também falou sobre isso foi a dona Ildeni Pereira da Silva, com sua bicicletinha, quase a versão do Jaiminho, mas ao contrário do carteiro, ela sabe andar de bicicleta. Se a senhora tivesse visto que tombaço eu levei, durante várias semanas riram de mim todos os tangamandapianos. Empurrando uma bicicleta repleta de sacolas, um caminhar lento e um sorriso no rosto, Ildeni se alegra ainda mais ao dizer com orgulho a rua onde mora. Barrica de paletó! Não, é a rua Senhor Barriga mesmo, mas eu quero que você preste muita atenção nessa parte. Aos 57 anos, ela ressalta que os 3 anos em que mora no condomínio passaram depressa e adora morar lá. Segundo ela, abre aspas, é engraçado, às vezes eu falo o nome da minha rua ao ligar em algum estabelecimento e o povo dana a rir. Rua Senhor Barriga, quadra A, número 12, e em seguida já começam as gargalhadas, disse rindo. Ela conta que muita gente duvida que a rua existe, mas entram na brincadeira ao perceber que a Vila do Chaves está muito mais perto do que se pensa. Ela mora com seu marido e anda de bicicleta para cima e para baixo. Percebe isso? Percebe o quanto é forte essa mensagem? As pessoas que moram por lá passam por certos problemas, falta de eletricidade, falta de saneamento básico, mas elas são felizes. E uma das grandes alegrias da dona Ildeni é falar que mora na rua Senhor Barriga. Ela fala sobre isso, as pessoas dão risada e ela gosta disso porque com certeza cria-se um laço divertido. No meio do dia ela liga para um lugar e fala, eu moro na rua Senhor Barriga. E a galera começa a dar risada e todo mundo fala sobre isso. Percebe o quanto o seriado penetrou na cultura popular brasileira de um jeito que não dá nem para imaginar, não dá para explicar, não dá para colocar em palavras. E a partir do momento em que morar na rua Senhor Barriga torna a vida de uma senhora como a dona Ildeni tão feliz, consegue entender a preciosidade desse tipo de coisa? Eu acho. É ingênuo, é leve, é divertido, é muito forte. E eu sempre falo que tem pouquíssimas coisas no Brasil que são tão enraizadas na cultura quanto Chaves.
E essa matéria prova isso. E assim que eu vi essa matéria, eu cliquei para ler, já triste, porque eu sempre vi essa questão das ruas, sempre vi nos posts no Instagram, nas redes sociais e tal, como eu disse, sempre viralizou. Mas quando eu comecei a ler a matéria mesmo, meu coração foi para um outro lugar, foi para um lugar de sentir pelas pessoas, de conseguir ver as ruas, ver a cara de alguns moradores e entender quem eles são, entender seus sentimentos com relação ao local e o nome das ruas, que parece pequeno, mas com certeza não é. O fato é que nenhum dos moradores gostaria que o condomínio perdesse uma das características mais marcantes. Infelizmente, o G1 entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Uberlândia, mas ainda não receberam resposta que explique por que vão mudar os nomes das ruas. A questão é que, sendo a Vila do Chaves Uberlandense ou apenas o condomínio Santa Vitória, o consenso é um só: mudar daqui eu não mudo, finalizou Tereza. Então, o que a gente pode concluir pela matéria é que as pessoas defendem a ideia de manter os nomes das ruas porque isso traz originalidade e diversão, traz um sentimento bom, um sentimento puro. Chaves é isso, Chaves é esse lugar de conforto para quase todos os brasileiros, mesmo aqueles que não gostam do seriado, provavelmente dão risada quando alguém fala da rua Nhonho, da rua Dona Clotilde. E ao mesmo tempo, eles só querem que os nomes sejam mantidos e condições mais dignas para se viver. Saneamento básico, o próprio nome já diz, é básico, gente. Ou pelo menos deveria ser para toda a população. Nessa altura do campeonato, tantos anos depois, vão trocar os nomes das ruas por nomes de árvores, sem levar em consideração o que a própria vizinhança pensa sobre isso. Não sei se paralelamente esses movimentos também estão acontecendo, mas fornecer qualidade de vida digna para essas pessoas que moram lá, eletricidade, saneamento básico, não deveria ser a prioridade ao invés de mudar os nomes das ruas? Asfaltamento, calçada nas ruas para a segurança de todos, tudo isso não é mais importante do que mudar algo que, pelo jeito, ninguém pediu? Era só o que me faltava. Enfim, todos esses sentimentos passaram pelo meu coração na hora que eu li essa matéria e que me motivaram a fazer esse vídeo, que é muito diferente de tudo que eu faço aqui no canal, é claro, mas eu acho que cabe um reflexo muito grande sobre a obra, sobre a penetração no Brasil e sobre uma questão muito básica que é a gente conhecer os moradores desse país tão gigante e o amor que eles têm pela obra, de um jeito que provavelmente seria difícil alguém como a Dona Ideoni ter condições de falar sobre as sensações dela com relação ao lugar onde ela mora. E eu desejo que os moradores dessa Vila do Chaves brasileira sejam muito felizes nesse local. Essa vila é muito querida pela internet há muito tempo e nitidamente é um local repleto de amor. E se os nomes realmente mudarem, é mais um pedacinho da história de Chaves no Brasil que se perde. E, infelizmente, é isso que acontece. Mas enquanto existir o Vila do Chaves, a gente vai continuar lutando para que a memória e o legado do Chespirito se mantenham vivos. Isso. Tanto é que existem coisas de Chaves espalhadas por todo o país, é maravilhoso, e prova disso é esse vídeo que está aqui do lado. É um dos vídeos mais curiosos, eu tenho certeza que você vai se divertir horrores quando você assistir. Se você perdeu, tá na hora de ver. Se você já viu, tá na hora de rever. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.